Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de Reeducação Alimentar Vida Plena. E se você está aqui, se você parou um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo, parabéns! Significa que você está em busca de algo que vai transformar a sua vida. Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Valéria, eu sou criadora do programa de Reeducação Alimentar Vida Plena. Minha formação é técnico em nutrição e tecnólogo em alimentos. E eu tinha toda a teoria de uma alimentação saudável. Por que eu digo eu tinha? Porque faltava eu trabalhar no mais importante, que era aqui, ó, nos meus pensamentos. Eu sempre perdia a batalha. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia colocar em prática. E com o programa, com a reeducação alimentar, eu vou te dar o passo a passo para que você passe a fazer isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você e você vai entender do que eu estou falando. Eu tenho hoje 42 anos, mas aos 40 anos eu atingi o auge do meu sobrepeso. E esse sobrepeso ele veio norteado por causa de algumas crenças limitantes. E o que são crenças, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E alguns sabotadores também. Aquela vozinha que fica falando aqui no teu ouvido, então são sabotadores. Eu nasci numa família de pessoas que sempre enfrentaram o sobrepeso. Então, minha mãe conta que eu fui um bebê já fofinho, que as roupas de recém-nascido já não me serviam, já precisava usar roupas ali de bebês de 1 mês a 2 meses. E quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a chegar ali na idade da pré-adolescência, que é quando vem realmente a preocupação ali com o peso, com o corpo, né? Eu comecei a olhar ao redor e como eu via grande parte da minha família em sobrepeso, eu comecei a pensar assim, eu acho que é genética. Todo mundo da minha família tem sobrepeso, por que eu ia ser diferente, né? Então essa foi uma crença muito grande na minha cabeça, muito fortalecida. E aí toda vez que eu pensava em começar uma dieta, e não foram poucas não, essa crença já me colocava para baixo. Você vai lutar para quê? Né? Se você tem o problema da genética, se a sua família toda é sobrepeso. Então, isso já fazia, esse pensamento sabotador, essa crença já fazia com que eu não fizesse aquilo que precisava ser feito. E aí a frustração ia acontecendo. Como eu disse, eu tive várias tentativas de dieta, mas eram dietas na base do sofrimento, que eu conseguia perder peso, mas quando a dieta terminava, atingia ali o meu objetivo. Eu largava a mão e eu voltava a ganhar peso novamente. Isso quando não ganhava um pouco a mais do que eu estava no ponto de partida. Aos 35 anos, eu tive um diagnóstico de um problema de saúde na tireoide. E aí eu criei uma outra crença. Que já que eu tenho a genética e agora eu tive um problema na tireoide, eu precisei fazer a remoção da glândula, que é uma glândula tão importante para o nosso metabolismo, agora esquece. Aí eu larguei mão. Por quê? Porque eu usava essas duas crenças como norte na minha vida. E eu não parava para prestar atenção que eram as minhas ações que me levavam ao sobrepeso. E não a minha genética e nem o meu problema de saúde. Quando, aos 40 anos, eu enfrentei o auge do meu sobrepeso, eu entrei em choque porque eu estava trabalhando de casa nessa época. E como eu moro numa cidade muito quente, eu usava muito vestidinhos de malha, sabe? Esses vestidinhos que vão esticando conforme a gente vai precisando. E eu já tinha parado de prestar atenção em mim, já tinha parado de prestar atenção no meu corpo. E eu deixava essas duas crenças nortearem a minha vida, né? Da genética e do problema de saúde. Só que nessa época, ali no auge do meu sobrepeso, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem em um final de semana. E foi quando eu me deparei com um guarda-roupa cheio, mas não tinha nada me servindo. Aí eu entrei em choque. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou trocar todo o meu guarda-roupa de novo, porque isso já tinha acontecido outras vezes, mas eu tinha absorvido, né? Mas eu vou trocar todo o meu guarda-roupa de novo por um número que não me agrada nem um pouco, que me assusta pensar que o meu manequim passou por esse número. E
durante a viagem, ao invés de eu aproveitar a viagem, era um momento em família, um momento de festa, ao invés de eu aproveitar, eu fiquei o final de semana todo pensando, mas o que acontece comigo? Eu conheço a teoria, eu sei o que é uma alimentação saudável, eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer, por que que eu não consigo emagrecer? Tem alguma coisa errada comigo. Foi aí que eu comecei a pesquisar, a procurar saber, e eu encontrei a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é o quê? É a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar. Ali eu entendi que nós agimos conforme nós pensamos. Então, é um pensamento que gera um sentimento e que gera uma ação. Então, quando eu parei para pensar que os meus pensamentos, eles estavam me impulsionando a comer como se não houvesse amanhã, a comer porque a minha genética é de ser sobrepeso mesmo, comer porque eu tenho problema na tireoide, então qualquer esforço que eu faça eu não vou ter resultado, então eu vou comer para ser feliz. Quando eu entendi isso, que o que estava me levando ao sobrepeso eram esses pensamentos sabotadores, e não pense que eram só esses dois, não, tem muitos mais, a gente vai descobrindo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente para se analisar, para pensar sobre os nossos pensamentos, a gente vai descobrindo. E a boa notícia é essa, a da neuroplasticidade, que nós temos a capacidade de mudar. Então, foi aí que eu comecei a observar os meus pensamentos e ver como que eu podia parar essa máquina que estava influenciando negativamente a minha vida e fazer com que essa máquina começasse a rodar assim, tão automaticamente como ela rodava antes, com os pensamentos sabotadores, e passar a girar com pensamentos certos para fazer com que eu tivesse o impulsionamento para fazer aquilo que eu precisasse para atingir a minha vida saudável. Por quê? Porque o sobrepeso, ele mexe com a nossa autoestima? Ele mexe muito. É importante esteticamente falando? É. Só que eu não estava só com sobrepeso. Eu estava com vários outros problemas de saúde. Que a gente vai linkando esses problemas de saúde ao avanço da idade. Então eu já estava ali com colesterol alto e o cardiologista querendo me passar medicamento, e eu já falando, acho que é normal, né? Todo mundo que eu conheço assim que vai ficando mais velho, colesterol alto. Aí a glicose ali já na trave, já para entrar no pré-diabetes. Ah, não, é normal, né? Eu tô com 2 ou 3 tios ali já que já estão desenvolvendo diabetes, então acho que é isso mesmo. E joelho estourado, com muita dor, porque não foi feito para aguentar tanto sobrepeso, né? Então, eu fui começando a entender que todos esses problemas de saúde, eles estavam linkados ao meu sobrepeso, não ao avanço da minha idade. Eles estavam linkados ao meu comportamento de comer como se não houvesse amanhã, porque já que não tem nada para eu fazer mesmo, né, em relação a isso, eu vou comer mesmo, e de não me exercitar, de não fortalecer o meu corpo. Então eu comecei a entender os meus pensamentos é que estavam fazendo com que eu colhesse frutos tão amargos. A partir desse momento eu comecei a estudar e foi onde eu criei o programa, com tudo aquilo que eu vi que funciona, que dá certo. A gente volta para o natural, a gente volta a ouvir o nosso corpo, a gente começa a trabalhar o nosso pensamento, o que nos leva a fazer as nossas escolhas alimentares, o que nos leva a fazer além do que a gente precisa. Nos pensamentos, a gente aprende a colocar a comida no lugar dela. A comida ela foi feita para nutrir o nosso corpo, não para nos dar a sensação de prazer, nem sensação de conforto, nem sensação de alívio, nem para tirar nossa ansiedade. No programa, a gente vai aprendendo que a gente precisa tratar essas emoções, a gente precisa identificá-las, dar o espaço que elas precisam ter e tratá-las, e não recorrer à comida para isso. Por isso que a sua perda de peso, o ganho da sua saúde, ele vem como consequência dos seus hábitos, como consequência dos seus novos pensamentos, como uma colheita de frutos, mas de frutos bons, a partir do momento que você começa a tratar esses seus pensamentos. É importante a gente pensar na alimentação saudável e equilibrada, mas é importante também que a gente saiba que não é uma dieta restritiva. E quando eu digo dieta, eu não estou dizendo que vai ter um dia para começar e um dia para terminar. Dieta é tudo aquilo que nós
comemos, que a gente usa como fonte de alimento para o nosso corpo. Então, no programa de reeducação alimentar, você vai entender que você vai acabar com essas loucuras, com essas dietas restritivas, que te deixam mais nervosas e mais ansiosas e que o resultado não é duradouro. No programa de reeducação alimentar Vida Plena, você vai aprender a inserir novos hábitos na sua vida, que vão acontecer de forma automatizada com o tempo, e que você vai levar até o final da sua vida. Então, a sua perda de peso vai ser sustentável, o seu corpo saudável vai ser sustentável. E com tudo isso, você vai quebrar aquela outra crença de que com o avanço da idade os problemas vão aumentando. Não, é lógico, existem alguns problemas que o avanço da idade trazem para nós, né? Mas 80% desses problemas são comportamentais. Eles são baseados naquilo que você faz, naquilo que você come. Então, com o programa Vida Plena, você entende que você pode envelhecer com mais saúde, você pode envelhecer com mais autonomia, com menos dor, com mais disposição. Quando seus netinhos chegarem e te chamar para brincar no chão, você vai conseguir sentar e brincar com seus netinhos, ou levar eles no parque para brincar, para fazer uma caminhada. Então, a importância de você entender sobre o funcionamento dessa máquina aqui, ó, tão poderosa, é muito importante. Porque aí você vai fazer o seu cérebro jogar a seu favor. E aí os seus hábitos vão trazer os frutos que você precisa. Pense assim, ó, hoje, com os hábitos que você tem, que eles foram criados ali desde a sua infância, os frutos que você está colhendo são bons? Se você está aqui é porque não são, né? Mas você pratica esses hábitos de uma forma muito natural do seu dia a dia. Quando você vê, você já até fez. Quantas vezes você parou para, nossa, mas eu comi tudo isso aqui, eu não tinha nem prestado atenção. Nossa, mas eu fiz isso, né? Então, o contrário é verdadeiro. Só que agora nós estamos numa fase adulta, que para que a gente crie um novo hábito, a gente vai ter que ter um certo esforço. Mas nós somos capazes, sim, de criar esse novo hábito. A gente só precisa sair do automático, parar para pensar, decidir o que a gente vai fazer e aí começar a fazer essa roda girar. Ela vai girar um pouquinho devagar no começo, ela vai dar uma travadinha, mas depois ela vai girar automaticamente. E aí a sua colheita será excelente. E aí, nesse momento, você está se perguntando, né? Como é o programa? Então, o programa é basicamente isso que eu te falei. Nós vamos trabalhar em pensamentos, nós vamos falar muito sobre a alimentação, sim, porque, como eu te disse, eu sabia o que era uma alimentação equilibrada, um prato nutritivo e tudo mais. Mas você pode não saber porque pode não ser sua área de conhecimento. Então, nós vamos sim falar sobre isso, sobre equilíbrio, sobre alimentação saudável, sobre encaixar ali aqueles alimentos que não são tão saudáveis, para que você tenha ali os seus momentos de comer essas coisas, mas que não atrapalhem a sua saúde, que não atrapalhem o seu emagrecimento, entendendo que não é uma dieta restritiva, mas que você tem que ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Nós vamos falar também sobre a importância da atividade física, né, para o nosso corpo, para o nosso fortalecimento, para a melhora da nossa saúde e disposição. E nós vamos trabalhar muito em base dos nossos pensamentos, porque, como eu disse, toda ação vem de um pensamento. Então, se você está comendo a mais do que você precisa, se você come em excesso, ou se você desconta suas emoções na comida, ou até mesmo no excesso de bebidas, ou no excesso de doces, porque às vezes você pode falar para mim, mas eu como direitinho, meu problema é o doce. Então a gente vai entender quais são os gatilhos, quais são as emoções, quais são os pensamentos que te levam a fazer isso e quais pensamentos novos você vai inserir na sua vida para que os seus comportamentos sejam novos, para que os seus hábitos sejam novos. Então, o Vida Plena ele trabalha nesses três pilares: alimentação, atividade física e pensamentos, tá? E você deve estar se perguntando também, para quem é o Vida Plena? O Vida Plena ele só tem um pré-requisito, que é o de você querer. Você tem que estar decidida a mudar a sua vida,
a mudar os seus hábitos. Inicialmente isso vai demandar uma certa dedicação, um certo esforço da sua parte. Mas é o único pré-requisito, porque ele não tem contraindicações. Como a gente está falando de uma alimentação saudável, de uma alimentação natural, de hábitos saudáveis, não existe contraindicação. Você pode fazer se você estiver na adolescência, na pré-adolescência, na idade adulta, se você já estiver ali na melhor idade, se você tiver algum problema de saúde, como diabetes, colesterol, pressão alta, não tem restrição, tá? O único pré-requisito é esse. Você tem que querer, porque eu posso te ensinar o caminho, eu posso te ensinar a traçar a rota no seu GPS, mas quem vai percorrer esse caminho é você, tá bom? E com o Vida Plena, você vai aprender que você pode comer sem culpa, sem restrições, sem ficar ali se culpando quando você tiver um pequeno escorregadinha. Você vai entender que você pode participar de eventos sociais, né? Porque geralmente quando a gente faz dieta, a gente já fala a primeira coisa, ó, não me chama pra nada que eu tô de dieta. Não, você vai entender que você pode fazer, você pode participar desses eventos, tá? O Vida Plena, ele é diferente de tudo que você já viu. Isso eu posso garantir, porque durante a minha jornada em busca de perder peso, eu já vi muita coisa por aí. E quando eu me deparei com a neuroplasticidade, que é essa capacidade que a gente tem de mudar sim, e comecei a focar nisso, em procurar meios de fazer com que eu entendesse o porquê fazer certas tomadas de decisões em relação à alimentação, em relação à atividade física, eu descobri esse mundo de emagrecimento, de vida saudável, de uma vida plena. E se você quiser entrar para o programa, quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo através das minhas redes sociais ou no link do Instagram, lá tem o meu contato também. E será um prazer participar de você com essa sua jornada. Um super beijo, fique com Deus e até mais.